Prazer, eu sou o Tomás, CEO da Arker. A gente vai apresentar para vocês hoje o case da M. Dias Branco. Como é que a gente fez um crescimento de 2 dígitos, né? E contando o case da Piraquê para vocês. Bom, falando um pouquinho da Arker, né? A Arker é uma plataforma de gestão de verbas comerciais e inteligência comercial. A gente fundou a companhia em 2019, empresa recente. Nós trabalhamos com a M. Dias Branco, com a Bimbo, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, com a PepsiCo no Brasil e na América Latina, com a Linea, com a farmacêuticas também, como a Medquímica, MS. E especificamente no evento de hoje, a gente vai apresentar a plataforma de inteligência comercial, né? Essa plataforma ela é o GPS dos investimentos, né? Como é que eu garanto e como é que eu dou um direcionamento para o time de vendas para eu colocar dinheiro certo, na marca certa, no lugar certo, né? E na quantidade certa. Então, para isso, a Arker ela processa todos os dados de venda, de volume de receita, de margem, processa todos os dados de investimento e, com isso, a gente calcula qual que é o índice Arker de promoção daquele cliente. Ou seja, aquele cliente, ele traz, a promoção é efetiva, traz margem ou traz volume, e a gente faz a recomendação de investimento. Ou seja, para aquele cliente, para aquele canal, para aquela marca, eu devo aumentar o investimento, devo manter o investimento ou devo reduzir, né? Ou devo até parar, tá? Então, essa é a parte da inteligência que a gente traz, que é super inovadora, não tem no mercado, tá? E o Bisneto vai contar para a gente como é que ele aplicou isso na M. Dias Branco, contando a fórmula de crescimento. Vamos lá, eu acho que o primeiro passo aqui é a gente entender o que é a M. Dias Branco. Então, a M. Dias Branco é uma empresa que gere várias marcas fortes, regionais, marcas nacionais. São 18 unidades industriais no Brasil, são 29 centros de distribuição. A gente está presente em mais de 300 mil pontos de venda, direta ou indiretamente, com uma penetração nos lares de 93%. Marcas líderes, a companhia ela é líder consolidada no mercado de biscoitos e massas, com mais de 1/3 do consumo. Mas isso não é só para falar do tamanho da companhia, mas principalmente do tamanho da complexidade, que é gerir investimentos comerciais numa companhia desse tamanho. Isso estrutura para a gente um desafio enorme para a gestão da receita, que a gente vai suportar então esse desafio em pilares estratégicos. Como é que a gente faz a habilitação de uma gestão de receita eficiente dentro de uma estrutura organizacional tão complexa quanto a M. Dias Branco? Então, o primeiro ponto aqui sou uma empresa volumétrica, volume é importante. Eu preciso proteger o meu core, eu preciso proteger a minha escala. Essa é a grande fortaleza da companhia. Eu preciso preservar o meu market share e, ao mesmo tempo, crescer com produtos de maior valor agregado. E aí, com um segundo pilar estratégico, para não só proteger o core, não só proteger a minha escala, mas também diversificar canais, estar presente, dar capilaridade, crescer em mercados onde o meu market share ele é menor do que a média, talvez, de market share da companhia no Brasil. Então, eu tenho oportunidades de crescimento, estratégia de GTM vai fundamentar essa estratégia, esse crescimento e, consequentemente, eu vou precisar alocar energia, recurso, atenção dentro de um pilar de crescimento, de diversificação de canal. Principalmente, eu preciso aprimorar a minha capacidade de execução comercial. Quando a gente fala de um projeto de inteligência comercial, de inteligência competitiva, de eficiência em gestão de investimento, isso passa por uma execução inteligente de preço, de modelo de gestão de receita, onde eu aprimoro toda a minha estrutura de precificação, ao mesmo tempo que eu garanto a melhor eficiência em promoções inteligentes, através de promoções inteligentes no mercado. Bem, isso não acontece do dia para a noite. Isso não é uma estrutura que a gente agora pilota, está todo mundo maduro, todo mundo com processos bem estabelecidos, com maturidade para executar isso. Não, eu saio de um ponto de partida duro, difícil, de mix de menor valor agregado com uma alta participação no meu faturamento. Eu saio de um ponto de partida onde a minha distribuição estava muito concentrada em poucos clientes. E eu preciso, consequentemente, avançar na minha distribuição numérica, vender para mais clientes. E aí, principalmente, uma empresa de escala, uma empresa de produtos onde boa parte do portfólio tem baixa diferenciação de mercado, biscoito um pouco mais, mas macarrão, farinha, baixa diferenciação de mercado, muita penetração. Eu sou muito pressionado por custo. A volatilidade de custo pressiona muito a minha rentabilidade. Então, esse ponto de partida, ele precisava mudar.
Precisávamos implementar uma estratégia que fosse eficiente no foco regional. A M Dias é uma empresa com marcas regionais muito forte. E aí a estratégia de investimento precisa conversar com a estratégia regional, precisa conversar com a fortaleza e a aplicação daquilo que eu penso enquanto expansão ou modelo de expansão em cada região. Consequentemente, que distribuição eu posso estar favorecendo para consolidar o modelo de execução, de promoção, modelo em que o preço conversa com o valor da marca, em que o preço conversa com o posicionamento da marca em cada mercado, porque pode acontecer de eu ter um mercado onde eu sou o ditador de preço e outro mercado que eu sou um price fighter, eu vou brigar por preço, eu vou tomar preço. Então eu preciso ter essa equação muito bem equilibrada num processo inteligente de gestão da receita, fundamentado, habilitado por investimentos comerciais, que vai criar a estrutura necessária para um processo de expansão consistente. Mix, sortimento é fundamental para que eu possa ter, então, alavancas importantes de penetração nesses mercados. E aí, Bisneto, até complementando, né, que a gente falou, o lance de democratizar essa inteligência, né? Porque olha a complexidade do que a gente está falando. Né? Eu tenho marcas diferentes, com preços diferentes, cada marca numa região. Eu tenho um cenário diferente. Como é que a gente democratiza essa inteligência de forma que o time de vendas, todo mundo esteja habilitado para fazer o melhor trabalho possível, trazer margem e trazer volume, né? Deixa eu materializar isso um pouquinho, tá? Porque não é possível que essa dor seja só minha. O que é que eu tinha então de expectativa, o que é que eu tinha então de ponto de partida com relação a modelo de investimento comercial? Era uma empresa gerida por um modelo transacional. Então todo o recurso, todo o pacote de dinheirinho ali que ia para investimentos comerciais, ele geria uma estratégia transacional de venda. Era a meta do mês. E aí no mês seguinte eu precisava de outro dinheirinho para poder garantir que aquele cliente ia comprar novamente. Então esse modelo transacional, muitas vezes, não entregava valor. Esse modelo transacional, ele não tinha uma alocação inteligente. Eu aplicava recurso de acordo com aquilo que o cliente estava me dando de ajuda, entre aspas, para a meta do mês, ou por uma relação minha com o cliente. E aí, consequentemente, os investimentos eles não conversavam com a performance do cliente. Para isso, a gente precisava estabelecer indicadores. A gente não pode gerir esse processo sem KPIs. E aí, esses indicadores precisavam ter critérios muito claros. Precisavam ter um critério que conversasse, que estivesse dirigido para uma performance daquele cliente. Né? E, consequentemente, garantir um retorno de vendas em cada investimento, em cada alocação de recursos. Para isso, o que nós fizemos? Aplicando aqui o modelo de inteligência, direcionamos investimento via ferramenta, via estrutura, em canais e regiões que estão no foco da estratégia. Então, cada marca, na arquitetura da companhia, na arquitetura de crescimento da companhia, vai receber uma alocação diferente de recursos, de acordo com a estratégia regional. Cada cliente, de acordo com a sua capacidade de gerar valor para a companhia, porque os clientes têm capacidades diferentes. E a gente aprendeu muito isso com a ferramenta. A gente vai ter clientes que um investimento para cada R$1 de investimento, ele vai potencializar X de recurso de venda adicional. Ou outro, para cada R$1 de investimento, vai posicionar Y de recurso de venda adicional. Então eu preciso entender quais clientes catalisam melhor o meu investimento comercial, quais clientes crescem melhor nessa categoria, quais clientes potencializam melhor essa marca. Então, a partir da ferramenta, eu consigo implementar então uma lógica de categorias que contribuem para a rentabilidade dentro de clientes que potencializam o meu investimento e, principalmente, ter um acompanhamento, ter visibilidade. Gestão não funciona sem visibilidade. Então, ter visibilidade periódica de resultado, para discutir resultado e, de repente, redirecionar a estratégia. Pior que uma estratégia, executar uma estratégia mal feita, é permanecer nela. Então a gente traz toda essa lógica que antigamente era de um investimento transacional, de uma relação transacional com o mercado, para uma lógica de investimento por performance. Eu dou e você me dá e a gente constrói um plano de sustentabilidade desse resultado. Então, pessoal, a gente trouxe aqui, né, o case da Piraquê para vocês, tá? Onde a gente vai apresentar os três pilares, né, da forma do crescimento de 2 dígitos. A gente teve uma preocupação genuína de trazer um conhecimento aplicável para vocês, onde no final do dia vocês têm um passo a passo. Tá? Um ponto importante que é legal comentar, que a gente sempre fala, né, Bisneto, que é a sintonia da área de inteligência com a área de vendas. Né?
Nenhuma empresa que consegue começar um projeto desse, se ela não está preparada, não tem ambiente para ter uma sintonia da área de inteligência com a área de vendas, né? Vai virar uma guerra entre quem está certo, né? Então isso é muito importante. Então a gente tem um ambiente preparado para isso? Se não tem, é melhor preparar, né? Então, e o segundo que a gente, né, reforçando, eu já comentei, que é democratizar essa inteligência. Uma preocupação que a gente tem muito grande nossas soluções, e principalmente nessa, eu não entrego um sinaleiro com farol vermelho, amarelo e verde. Eu não entrego a recomendação, né? Que a gente brincou, o mapa da mina, né? Que você falou agora, né? A gente entrega o mapa da mina para o vendedor. Então, isso a gente vai chamar de carimbar o recurso, né? Cada vez mais, e uma vez que a gente está nessa jornada, que é uma transformação cultural, de carimbar o recurso, que antigamente era puramente transacional, isso entrega para o time de vendas, e deve cada vez mais entregar para o time de vendas o mapa da mina. O recurso está todo carimbado, está todo direcionado. Agora eu vou negociar aquela estratégia. Eu não vou simplesmente colocar recurso para gerar sell-in. Eu vou gerenciar toda uma estratégia com uma série de mecânicas e KPIs. Quando o Tomás fala de conexão, de sintonia com o time de vendas, e aí quem é de vendas vai entender isso muito bem, o gráfico de dispersão, aqui não é só para mostrar que a gente é inteligente, o gráfico de dispersão é para mostrar uma realidade e, principalmente, essa sintonia com o time de vendas vai transmitir, ou vai traduzir a necessidade de levar do PowerPoint para a execução. É muito fácil a gente colocar plano no PowerPoint. É muito fácil a gente construir uma série de apresentações mirabolantes, mostrando potenciais de crescimento. O Excel e o PowerPoint aceitam tudo. Na hora da execução, se a gente não tiver conexão com o time de vendas, se a gente não tiver conexão com o time de trade marketing, a gente não vai saber se o recurso está sendo alocado da maneira devida e a gente não vai ter a capacidade de realocar o recurso se a estratégia não estiver dando certo. Bem, para isso a gente trouxe um caso, né? Queremos trazer então algo que seja palpável, seja materializável. Então, como que eu aplico a minha receita de crescimento aqui para 2 dígitos dentro de um caso real? E a gente trouxe então a aplicação disso no crescimento da Pirateia, na estrutura de desenvolvimento de uma das marcas de mídias brancas, talvez uma das marcas mais queridas, não que as outras não sejam, todas as marcas são muito queridas, mas essa em especial porque tem gerado muito valor para a companhia. Tem crescido de maneira muito eficiente e temos conseguido aplicar inteligência na fórmula de crescimento dessa marca. E aí, falando de fórmula, qual o primeiro pilar, qual o primeiro building block de crescimento de uma marca, de um negócio, do mercado? Volume de vendas. Eu preciso ter mais volume de vendas. E volume de vendas dentro dessa estrutura, eu preciso dentro desse universo de alocação do investimento comercial, entender qual é a melhor fatia, qual é a fatia apropriada de recurso para alocar em volume de vendas, porque o meu core é volume, meu core é escala. E eu preciso dar escala. E eu preciso ter volumes altos para poder sustentar a companhia e o resultado da companhia. Então, volume de vendas diz respeito a vender mais para os mesmos clientes. As marcas da companhia são marcas muito fortes regionalmente. Expandir essas marcas é um desafio enorme. Então eu preciso vender mais para os mesmos clientes para garantir crescimento, mas eu também preciso vender para mais clientes. Isso é volume de vendas. Bem, como é que a gente enxerga isso dentro da ferramenta? Visibilidade cada vez mais, num nível mais granular. Então eu flero lá, eu seleciono lá Pirateia para entender esse universo de Pirateia, para criar estratégias de crescimento para Pirateia na ferramenta. Eu então entendo dentro dessa visão de Pirateia quais são as oportunidades de distribuição da categoria, ou seja, no nível cliente, no nível potencial de resultado de cada cliente, quais clientes são muito fortes para M-Dias e não são fortes para Pirateia. Quais clientes podem catalisar o crescimento de Pirateia com o recurso alocado ali dentro daquilo que ele já faz com outras marcas de mídias brancas. No quadro que o pessoal está vendo, né, Bisneto, o quadro 3, ele mostra que o cliente 520 tem 0 investimento e ele também tem 0 receita comparando com os clusters. Tá? Então, os clientes comparáveis a ele, né, tem mais de 9% da receita vem de Piraquê e ele tem 0. Ou seja, tem uma oportunidade aí. Isso. E aí a ferramenta me dá esta visão na granularidade do cliente, como a gente falou, né? A gente já vai com o mapa da mina para o time de vendas, olha, vai lá, executa nesses clientes, porque tem potencial aqui. Então a gente direciona o recurso comercial para gerar volume dentro desses clientes e gerar volume com eficiência. Bem, mas além de volume,
Piratê não é uma marca de um produto só. Eu preciso também ampliar sortimento, mix e sortimento. Garantir que a gente vai ter o portfólio certo, no canal certo, de acordo com a característica daquele canal naquela região. Então, a ferramenta vai me trazer uma série de recomendações. Olha, investir mais, olha, investir menos, olha, não investir nada, porque esse recurso não vai gerar nenhum efeito elástico de demanda. Então, eu consigo alocar e ter uma visão estratégica de sortimento no nível cliente, dentro daquele canal, comparando o cliente com o cluster de outros clientes semelhantes a ele. Então, não estou comparando laranja com banana. A gente compara banana com banana, laranja com banana e vê quais são as melhores bananas e as melhores laranjas para colocar o recurso. Bem, e aí na ferramenta a gente tem essa capacidade de garantia de um sortimento adequado de acordo com o perfil do cliente. Então eu tenho uma visibilidade dentro de Piraquê, quais os produtos estão sendo mais estimulados, quais produtos estão sendo menos estimulados e como eu posso potencializar ainda mais esses recursos com uma visão de investimento por categoria, por segmento, por mecânica de estratégia. E aqui, né, Bisneto, que a gente sempre fala, né, a importância da recomendação. Então aqui, né, na tela a gente tem um cenário onde um Key Account, por exemplo, né, um gerente de vendas, ele filtrou a marca, filtrou e ele sabe para qual cliente ele tem que aumentar o investimento. E ele tem elasticidade, ele sabe exatamente quanto que de faturamento ele pode aumentar para cada real investido. Né? E embaixo ele tem um quadro da distribuição de investimento naquele cliente por categoria e tem a receita também. Tudo isso dá um passo gigantesco para o time de vendas fazer uma execução melhor. E aí, até me complementando, né, Bisneto, o que a gente fala, isso não é uma direção, porque tem toda a inteligência que a gente fala da sintonia, o time de vendas ele tem que colocar a inteligência na decisão. Né? Porque aqui é um cenário da ferramenta olhando o histórico e o investimento, mas existe o cenário do dia. Né? Lembremos que essa é uma ferramenta de inteligência comercial. Ela não substitui a estratégia comercial. Ela vai me gerar insumos, ela vai me gerar insights para que eu possa aplicar através dela a estratégia comercial. Por exemplo, no quadro 1, esse mapa é muito importante, porque ele vai me dizer se esses clientes aqui que estão enquadrados nesse quadro 1, eu devo aumentar ou diminuir recurso. De repente, eles são clientes que eu preciso aumentar recurso, como está claro aqui, sugerido pela ferramenta, porque ele vai me potencializar mais resultado. Por outro lado, no quadro 3, ele vai me dizer, olha, Bisneto, tem nenhum investimento em massa. Não faz sentido investir em massa? Eu vou dizer não, porque a minha estratégia comercial diz respeito a catalisar Piraquê, expandir Piraquê a partir do portfólio de biscoitos, principalmente. Então, a ferramenta, a inteligência da ferramenta, ela não vai substituir a estratégia comercial, mas ela vai conectar inteligência àquilo que o time de vendas está aplicando enquanto estratégia de negócio. E aí o ponto importante é que na ferramenta eu consigo cadastrar todas as mecânicas que para mim são relevantes para cada perfil de cliente. Então quem é trade ou quem é de trade sabe que a gente tem várias possibilidades de iniciativas dentro do cliente. Ativar o cliente torna a loja viva. Ativar o cliente torna a marca visível para o consumidor. São pontos de contato com o consumidor final. Então, nós precisamos entender quais as estratégias que nós temos de aplicação para evitar a utilização do recurso transacional, para evitar a utilização do recurso para fazer sell-in e, consequentemente, trazer uma mecânica que se adeque à realidade daquele cliente naquele canal. E nós aplicamos isso no Piraquê. Nós trouxemos uma série de mecânicas que foram aplicadas para garantir, principalmente, se eu conseguisse passar mais preço ou passar menos preço, mas principalmente controlar o efeito de preço e elasticidade, que talvez seja a maior ou uma das maiores dores para o time de RM. A controladoria sempre vai achar que eu passei preço de menos, o comercial sempre vai achar que eu passei preço de mais e eu apanho de todos os lados. A gente estava comentando, né, que no pós-pandemia, né, as verbas comerciais aumentaram muito o investimento, né, e com a inflação veio uma tendência do mercado de aumentar o uso de verba comercial para fazer ajuste de preço, que no final não aumenta volume, não aumenta a margem, né, e corrói todo o P&L da indústria. Então, esse é um ponto muito importante, que é, eu estou usando as mecânicas certas nos clientes certos, né? Mostra o da Piraquê para a gente, Bisneto. Perfeito. E aí, como é que eu garanto a estratégia de preço? Como é que eu controlo promoção? A mecânica que a gente utilizou aqui, de maneira muito clara, ela diz respeito a uma série de frentes de ação
eu tenho ação para sellout, eu tenho ação de pivot, é uma relação, é um incentivo com o próprio time do trade, eu tenho uma ação de tabloide, eu tenho ação de cadastro, eu faço execução em e-commerce, eu faço execução em degustação, eu faço ação de visibilidade em PDV, eu crio ações de visibilidade no PDV e eu também faço promoção, eu também faço preço. Eu não deixo que o recurso comercial seja todo utilizado para preço. Então o time de trade ele conecta com a estratégia de RM para pilotar esse recurso via ferramenta. Isso gera insumo para o time de trade cadastrar toda a estratégia de mecânicas possíveis para cada perfil de cliente, em cada negócio e, consequentemente, investindo no lugar certo, da maneira correta e não deixando que a gente deprecie valor. Não deixando que a gente transforme toda a ineficiência da companhia em desconto. Nós precisamos entender que desconto nem sempre é a solução. Desconto nem sempre vai gerar venda incremental, desconto nem sempre vai gerar valor, muito pelo contrário, é mais difícil de controlar, é mais difícil de mensurar a efetividade e consequentemente, gerar valor daquela marca. Então aqui no exemplo a gente selecionou, por exemplo, que eu tenho mais ou menos 6% da verba em rebaixa de preço, e eu sei exatamente quais categorias, canais, clientes eu estou executando. Faz sentido? Excelente, está alinhado com a estratégia. Né? Perfeito. Não faz sentido? Vamos redirecionar o caminho. Mas traz visibilidade e põe a discussão na mesa, né? Uma coisa bacana da ferramenta é porque ela transforma todo o planejamento e todo o desejo da célula de RM da organização em algo possível de ser executado pelo trade, em algo que conversa com o time de vendas, mas também algo que eu posso controlar e medir a eficiência disso depois. Então eu consigo entender se as mecânicas geraram resultado e quais mecânicas geraram mais resultados ou menos resultados. Então esse quadro 3, aqui, esse box 3 aqui sinalizado, ele vai trazer para mim, dentro de todo o investimento que foi aplicado naquele cliente, quanto foi para sell-in, quanto foi para sell-out, quanto foi para ponto extra e quanto foi para preço. Não foi tudo para preço, não foi tudo para fazer sell-in. Então eu consigo ter inteligência na aplicação do recurso, isso vai me garantir resultados mais habilitadores de um crescimento mais sustentável. Bem, e isso fundamenta, sustenta uma fórmula de crescimento de 2 dígitos. Falando de resultado efetivo, a gente teve como resultado da Piraquê, isso é um dado público, resultado reportado da companhia da Mídias Branco, um crescimento de 21% de volume no ano passado. Um crescimento de 38,2% de valor no ano passado. Piraquê segue crescendo 2 dígitos esse ano. Piraquê vai continuar crescendo 2 dígitos no ano que vem, com a receita aplicada à capacidade de pessoas gerirem o planejamento disso, de ferramentas que suportam a gestão desse planejamento, mas principalmente de um time de vendas que executa aquilo que está sendo planejado, porque tem condições, tem ferramentas, tem habilitadores para execução daquilo que está sendo planejado. Acho que democratizar essa informação e essa sintonia, acho que são os fatores chaves, né? Fatores-chave. Bom, pessoal, acho que a gente queria agradecer, a gente estourou um pouco o tempo, queria agradecer vocês a presença, né, Bisneto? Se deixar a gente ficar aqui 1h30. Eu agradeço a paciência de vocês, eu acho que deu para a gente passar um pouquinho do recado de como a nossa fórmula aplicada à ferramenta certa pode gerar resultado para a companhia.